Muito bem-vindos a mais uma aula e hoje nós vamos iniciar o bloco de ferramentas de modificação de um desenho. Então, na aula de hoje, nós vamos ver o comando Move, o comando Copy e o comando Erase. Eu vou fazer aqui o desenho de um retângulo, porque todas as ferramentas de modificação, a gente precisa de ter alguma coisa criada, exatamente por ela ser uma ferramenta de modificação, precisa de ter alguma coisa criada para a gente utilizar cada uma delas de alguma forma. Então, por exemplo, eu preciso ter um objeto para eu mover, ou para eu rotacionar, ou para eu apagar, ou para eu copiar. Então, por isso que a ferramenta de modificação a gente vê depois que a gente já passou por todos os itens de ferramenta de construção. Então, o primeiro que a gente vai utilizar, que é a ferramenta de movimentação, que é o Move, esse primeiro aqui que tem 4 setinhas. Se a gente quiser usar o atalho, a gente vai digitar M e Enter. Então, eu já tenho um objeto na minha tela e quero mover esse objeto para um outro local. Então, eu vou no meu comando, vou clicar no objeto, vou dar um Enter, que eu já selecionei o objeto, e aqui embaixo ele vai me perguntar, especifique o ponto de referência que eu vou carregar esse objeto para algum lugar. Então, é importante sempre que a gente for movimentar um objeto dentro de um projeto, por exemplo, a gente vai clicar em um ponto de referência. Então, eu vou pegar aqui, essa ponta aqui de baixo e vou arrastar o meu objeto a partir dessa ponta. Como o meu F8 está ligado, o meu orto, ele vai mover só na horizontal ou na vertical. Então, eu vou desligar ele aqui, para a gente ver que a gente consegue mover ele em qualquer direção da nossa tela. Então, eu vou clicar no outro ponto que eu tenho aqui, qualquer ponto da tela, e aí eu consigo mover a partir de um ponto de referência. Então, esse é o comando Move. O comando Erase é quando a gente quer apagar um objeto. Então, vamos imaginar que eu vim aqui na linha, criei algumas linhas aqui, mas preciso apagar alguma. As duas formas que a gente tem de apagar é vir aqui em cima no comando Erase. O comando Erase a gente vai usar como atalho, apertar a tecla E e Enter. E aí ele vai dar aqui um quadradinho de seleção, a gente pode clicar, vamos imaginar que eu quero apagar essa linha. Então eu vou clicar nessa linha e vou dar um Enter. Pronto, apaguei essa linha. Se eu não quiser usar o comando Erase, eu também consigo apagar a linha a partir do Delete do meu teclado. Então, vamos imaginar aqui, selecionei, ficou azulzinho, eu vou vir no Delete do meu teclado, vou clicar e aí automaticamente ele vai apagar. Então, são as duas formas que a gente tem de eliminar uma linha completa do nosso desenho. O outro comando que a gente tem, que é o comando Copy. Então, o comando Copy, vamos imaginar que eu quero copiar esse quadradinho aqui várias vezes dentro do meu desenho. Então, eu vou vir aqui em cima, onde tem essas 3 bolinhas aqui, que é o comando Copy, ou eu vou digitar C, O no meu teclado, e aí ele já vai me dar o atalho do comando Copy. Então, eu vou dar um Enter. Aí, lá embaixo, na linha de comando, ele vai falar, selecione os objetos que você quer copiar. Então, eu vou selecionar esse retângulo, vou dar um Enter, e ele pede para especificar um ponto de referência também, que ele vai copiar esse retângulo a partir de um ponto de referência. Então, eu vou clicar nesse ponto aqui, porque é como se eu quisesse copiar desse ponto e colar nesse ponto, Aí, vamos imaginar que eu quero fazer 10 aqui. Eu não vou fazer um de cada vez. Eu quero que o AutoCAD seja mais ágil para mim. Então, ao invés de eu clicar aqui, depois copiar de novo o outro, copiar de novo o outro, eu venho aqui embaixo em Array, vou selecionar aqui Array e vou colocar o número de itens que eu quero que ele copie. Então, eu vou colocar 10 e Enter. Ele já criou aqui, um monte de retângulos com o tamanho de o número que eu pedi ali, que são 10. Então, eu vou aproximar, porque eu quero colar ele a partir desse ponto, E aí, todos eles vão ter a mesma distância que eu dei desse ponto. Vou clicar e pronto. Ele deu aqui, ele fez a cópia do que eu precisava
a partir do primeiro retângulo que eu tenho aqui. Então, ele copiou o número de vezes que eu coloquei. Então, por exemplo, onde que eu vou usar muito copy? Se eu quiser fazer o degrau de uma escada, aí eu já sei que vai ter lá 8 degraus. Então, eu faço o primeiro e a partir de copy eu já consigo criar metade da escada, por exemplo, a partir de um comando só, ao invés de eu ficar copiando degrau por degrau. Então, ele vai de uma maneira mais prática e mais rápida. A aula de hoje é isso. Espero que tenha ficado tudo certo. Então, até a próxima!